Boa noite, gente. Vamos esperar aí o pessoal chegar. E vamos começar mais uma live na nossa quarta-feira. Hoje um dia muito frio aqui no Rio Grande do Sul, marcando entre 8 e 10 graus. E hoje o nosso convidado é o Ale de Lima, né? Em meio a esse final de semana, passado esse final de semana e esse início de semana que a gente se deparou com tantas notícias ruins e tantos discursos de ódio, né? Discursos e ações de ódio também, né? Esse final de semana que foi muito triste com a história tanto do motoqueiro esse que passou lá em São Paulo, que repercutiu, né? Como tantas outras histórias aí do nosso povo negro, né? A live Afirmações Negras, né? Ela começou na ideia justamente de combater tudo isso e mostrar todas as nossas vivências e experiências, né? Mostrando que o lugar do negro é onde ele quer e como ele bem entender fazer, né? Quero mandar um abraço aí, já tá o Yuri nos assistindo, minha irmã Cassiana, minha cunhada Elisângela, Ali Drusianos assistindo, legal? Um beijo, Ali. Daqui um pouquinho aí, então, vamos esperar o Ale, pro Ale, né, conversar com a gente sobre as experiências e vivências dele, né, como assessor de comunicação lá em São Paulo e que de repente veio parar em Santa Maria, né. Vamos esperar então, aguardar um pouquinho o Ale chegar para a gente conversar. Toda quarta-feira então tem a nossa live Afirmações Negras. Hoje nós vamos conversar com o Ale. Semana que vem nós temos o árbitro de futebol, ex-árbitro, né, e comentarista, o Márcio Chagas. Depois temos o Felipe Cartier. Depois temos o Nando Cunha, que é um ator, né, do Rio, o Nando. Depois do Nando temos o Serginho Moá. Depois do Serginho Moá ainda tem uma pessoa por confirmar. E aí eu tenho o Érico Brás, que é o ator lá da Rede Globo. Depois nós temos o Manuel Soares também, que ele é jornalista e é o repórter do programa da Fátima Bernardes. Então vamos esperar. Chegou o Elias, meu amigo, que também já foi entrevistado. O Elias é historiador, né? Pesquisa aí o futebol, as torcidas organizadas. Simone Oliveira, lá de Santa Catarina, né? Também Relações Públicas. Que segunda-feira eu vou estar na live da Simone, às 17 horas. João Vitor. E vamos aguardar então o Alê para a gente começar já a conversar um pouquinho sobre as vivências e experiências dele. Né? Vou lembrar mais uma vez que toda quarta-feira é a nossa live aqui. E vou tentar aqui, o Ale já conectou, deixa eu só chamar ele aqui para... Aí. Cantora Débora Rosa, que foi a primeira entrevistada. Tá escuro. Peraí, deixa eu dar um truque aqui. Aí? Tudo bem? Tudo certo, Ale? Tudo, e você? Como tá aí no sul? Olha, tá um frio, tá entre 8 e 10 graus aqui. Tá todo mundo encasacado, uma chuva. Cara, São Paulo tá... Hoje eu acho que fez 27 ou 28 graus, mas à noite costuma esfriar. Eu não sei quanto que tá agora, mas tá meio friozinho, viu? Aqui tá um frio e chuva. É 2 em 1. Então E aí, o pessoal aí, tá de RP entrando. para RP? O pessoal tá entrando aí para nos assistir. A Tati Marques entrou, minha prima. Ó, o Bruno Gonçalves, da Dado Beers, tá aí nos assistindo. Robson Marcelo. Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre fico no backstage, né, dessas lives. Todos os meus clientes fizeram lives. A Fernanda, as Marias, o Evandro. E eu sempre fico coordenando. E é tão engraçado quando você fica à frente, né? Porque eu mandei mensagem para todos os meus amigos, óbvio, os mais próximos, né? Que
que gostariam de participar, enfim. Olha, o Yuri é meu amigo, meu fotógrafo Ah, é? querido. Já tá aí nos assistindo. Também tá aí, ó, o pessoal do Movimento Black do Rio Grande do Sul, que está fazendo um esforço de tentar juntar as lideranças negras aqui no estado. Bem legal o trabalho Ai, que que eles têm. legal. Vamos Ó, começar, Maiana. Oi, Maiana. Maiana. O Yuri já fotografou a Natália Ah, é? aqui num parque aquático, sabia? O Ah, trabalho do show. Eu Yuri é lembro dessas foda. fotos. Ai, a Lu Molinara, minha advogada. Eu Bom, falei para ela entrar porque eu falei, Lu, se qualquer coisa, se eu falar merda, você me corrige, senão você vai ter que fazer um habeas corpus. pessoal, então deixa eu apresentar para vocês Alede Lima. Ele é assessor de comunicação, né? Trabalha mais em São Paulo, mas ele percorre o Brasil inteiro com seus assessorados, né? Eu conheci o Ale ainda quando a Natália, que tem 6 ou 7 anos, era bebê, pequena, né? Quando mesmo mundo. É, é. E aí foi quando eu conheci, de fato, o Ale. E depois disso, a carreira do Ale de assessorias começou a se encaminhar também para o universo Miss, né? Ele assessorou o Evandro, Foi. ele já trabalha mais também numa, na cadeia das estéticas com a Câmara Zuzbach, né? Também é uma outra amiga nossa. Sim. A Maria, que tem a clínica aqui, a Del, né? É. Que tá fazendo 9 anos, inclusive, né? Exato. E nós vamos conversar um pouquinho sobre as vivências e as experiências do Alê enquanto assessor de comunicação, como é que ele fez para chegar onde chegou, né? Toda a trajetória dele. Quero te agradecer, então, já por ter aceitado esse convite, de trocar, né, fazer essa troca nessa noite, com todo mundo que está aí nos assistindo. Vou deixar para ti dar as boas-vindas aí para o pessoal, se apresentar e vamos tocar ficha. Gente, olha, o Serginho já me apresentou muito bem. Eu conheço o Serginho. Eu acho que você ainda nem tinha entrado na faculdade, né, Serginho? Verdade. E você já meio que acompanhava ali a carreira da Natália, mas eu acho que ali você já sabia o que você queria fazer da tua vida. Bem, ele explicou muito bem. Eu trabalho com assessoria de comunicação, que seria imprensa, relações públicas, agenciamento de artistas. Depois da Natália, eu acabei pegando esse nicho do meio Miss, e modéstia à parte, eu acho que eu fiz bem. Né? A Natália foi um ótimo case de sucessos, depois veio a Pietra, agora tem as Marias e por aí vai. E eu continuo com o Evandro, inclusive. O Evandro Razi, que é um dos grandes nomes, né, do meio Miss, né? Ele é misiólogo, hoje um jornalista à frente da Bandeirantes aqui no estado, né? E também ele agora está ele tá na bancada do Brasil Urgente primeira edição, o do meio-dia, e aí à noite ele faz as reportagens para aquele do finalzinho da tarde, né? Isso, esse eu acompanho ele. Aqui em São Paulo ele. é apresentado pelo Datena. Uma coisa em primeira mão que eu posso te adiantar. O Evandro, ele foi convidado, sabe aquele chinês que é o novo dono do Miss Brasil? Uhum. Ele convidou o Evandro para ter um programa dentro do aplicativo dele. Do canal dele que ele tem, né? Que vai ser transmitido no Brasil. O tal da Soul TV. Uhum. Só que ele ainda não decidiu. Bom, eu quero ver contigo, Ale, para nossa troca aqui, né? Como que é para ti essa percepção, assim, de ter clientes fora do Rio Grande do Sul, né? Porque é uma coisa que eu imagino, assim, uma pessoa negra que está em São Paulo, né? São Paulo é uma capital que tem uma efervescência assim, gigante de artistas e tudo mais, né? Que é diferente aqui do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul a gente não vê, então quando a gente se deslumbra, a gente quer fazer uma foto, a gente quer ter contato, quer ter acesso àquilo. E aí em São Paulo tu sai, tu vai na padaria, tu
ver um artista que vai no mercado, porque é o mundo, né, que eles se encontram, né? E como é que tu conseguiu, né, adquirir esse espaço, adquirir esse know-how, essa credibilidade toda, né, para estar nesse meio como artista? Olha, ô Serginho, eu vou te dizer que eu praticamente lutei por esse espaço, porque nada é fácil. Você imagina que uma cidade do tamanho de São Paulo, da mesma forma que tem todas as oportunidades, também tem muita gente atrás dessas oportunidades aqui, né? Então, vem profissional de comunicação do Sul, do Rio, do Nordeste, tudo para cá. Então, eles acabam inflando o mercado e aí você tem que, obviamente, se sobressair. Eu vou contar rapidamente a minha história, tá? Eu, eu fiz Senai e eu fiz técnico em eletrônica com 14 anos. Eu fiz porque, basicamente, a minha mãe me obrigou, né? Enfim, com 14 anos você não sabe muito bem o que é da vida. Mas eu fiz, me deu muito aprendizado, me deixou regrado para muitas coisas. Eu aprendi a ter disciplina. O Senai me ensinou isso, só isso também. Só que eu vi que não era isso que eu queria da vida. Então, num determinado momento, eu frequentava festas rave, que na época nem se falava festa rave, era rave, né? Foi o boom da rave no Brasil no finalzinho dos anos 90. E eu sempre fui muito comunicativo. E aí eu conheci um grupo de frequentadores que, enfim, assim, lá no meio da festa você não sabe quem tem grana, quem não tem, e eu nunca me envolvi com ninguém pela grana. E aí a gente começou a ter afinidades, e por um acaso, o pai deles era um dos maiores produtores de eventos do Brasil, produtores de evento de pirotecnia. E aí uma vez eu fui jantar na casa dos pais do pai deles e aí eu comecei a falar dos números que envolviam uma festa desse tamanho. Resumindo, ele me convidou para trabalhar. Até então eu tinha 17 anos numa produtora para fazer uma mega rave, né? E isso eu sem experiência nenhuma, eu só tinha uma boa lábia e um sorriso no rosto. Então, eu fui com a cara e com a coragem. Só que o negócio deu muito certo. A gente fez um evento para 20 mil pessoas. Isso eu com 18 anos, tá? E dali em diante, eu adentrei no meio de comunicação. Aí eu fui trabalhar em produtora de TV e vídeo, produtora artística, e aí eu decidi trabalhar por conta. Porque eu vi que eu era muito mal remunerado, eu dava o meu sangue, meu suor, e eu era muito mal remunerado. E dali em diante eu fui trabalhar por conta. Só que nada é fácil. Quando você sai de uma produtora que tem artista consagrado, que tem uma carteira de clientes, você não pode levar nada disso com você, você tem que começar do zero, né? Então, do mesmo jeito que eu tive a lábia aos 17 para entrar numa produtora e fazer uma rave, eu comecei a prospectar clientes e eu comecei fazendo agenciamento de artistas, O tá? teu network E foi aí teu nessa lobby, época, foi criando network, teu lobby todo foi ali em volta dessa. é, Uhum. e eu vou te falar assim, cara, para mim artista é artista. Então eu trabalhei desde Angela Bismarck até as Malandrinhas. Eu precisava trabalhar. Eu não tinha Uhum. essa coisa, olha, eu só trabalho com global, eu só trabalho com a classe A dos artistas. Porque tem gente que é assim, seletivo. E o dinheiro, ele não aceita desaforo, como diz uma amiga minha. Então, se o dinheiro é honesto
vem do cara X que está fazendo um rodeio para contratar as malandrinhas, por que que eu não vou aceitar? E Sim. aí eu comecei assim, galgando aos poucos e tal, e você leva um monte de desaforo, porque é necessário, né? Você precisa passar por isso. Mas graças a Deus eu achei meu caminho. Em determinado momento eu vi também que trabalhar com um artista é um pé no saco. Desculpa, o tempo aqui em São Paulo está muito seco. Então trabalhar com um artista é um pé no saco. Eles exigem demais de você e às vezes a remuneração para mim não valia tanto a pena. E aí foi assim que eu comecei a passar para o lado da assessoria de imprensa. Sim. Eu comecei assessorando empresas, né? E numa dessas, uma grande amiga minha, Camila, que ela mora agora na Alemanha, ela era produtora executiva do Domingo Legal. E aí ela falou, Ale, eu sei que você é bom, você cria estratégias, não sei o quê. Tem uma menina que acabou de sair na Veja, fez o programa aqui com o Gugu, e ela é Mini Miss Mundo. E aí eu Sim. falei, what the fuck that? Eu falei, meu, que coisa é essa? Eu não vou falar palavrão, Serginho, eu vou me situar. Eu falei, meu, que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar, de verdade. E aí, assim, a gente vê o preconceito que outras pessoas têm, porque se eu tive, por que outras pessoas não vão ter? E aí Sim. eu falei, que é Era. isso? Será que tem mercado para isso? Eu nunca ouvi falar. E aí eu vi que eu nunca ouvi falar, eu percebi que eu nunca tinha ouvido falar, porque ninguém nunca tinha divulgado da maneira certa, Sim. né? E aí eu falei, me passa o contato dela. E aí na mesma hora eu falei com a Dani, no caso. Você quer falar Que é alguma o que coisa? quero. É que a Dani acabou de entrar também e ela já está falando assim várias coisas ali que eu estou acompanhando. Ela já está perguntando aqui quando é que nós vamos nos reunir em São Paulo novamente. É, a, E eu acho o seguinte, a Dani gosta de aglomerar, né? tem que esperar passar a pandemia que a gente promete se encontrar. Mas é bem isso que eu ia chegar, né, para a gente falar já nessa parte, porque foi um momento que a gente se conheceu, né, foi através da Dani, que a gente tem esse Foi, elo de amizade, né, foi, e porque foi. a Dani, ela tinha essa visão, né, de, tipo, uma visão muito além, né, ela muito para frente, porque ela sabia que ela É, tendo, né, a Natália, a Miss Mundo, né, que ela ganhou por duas vezes, né, ficando só aqui no estado e ficando só com a imprensa daqui não ia, né, adiantar muito todo aquele título e todo o investimento que se faz, né, porque é uma produção gigante para poder chegar ao título. E aí nisso, né, através então da Camila, que vocês conhecem a Dani, e consequentemente eu venho junto no pacote, né? mas eu Então, vou te falar uma coisa, Serginho. Uma coisa que eu sempre percebi, primeiro, obviamente, com a Natália, e depois com todos os outros clientes que eu trabalhei aí do Sul. Eu não sei o que acontece, e obviamente eu não vou generalizar, não é toda a imprensa, mas uma parte da imprensa, ela, ela parece que ela não valoriza o produto local. sim, Produto que eu digo, artista, médico, whatever, o que quer que seja. Eu digo isso porque precisou a Natália aparecer em São Paulo, precisou a Natália aparecer na Caras, blá blá blá, para que aí depois os veículos daí, tipo Zero Hora, a própria RBS, nananã, dessem o crédito para ela. E ainda mais ou menos, sabe? Porque a Zero Hora fez matérias bem sensacionalistas. Então, sim. eu não sei realmente qual é o problema da imprensa, se o problema foi comigo,
Só que eu acho que não é comigo, porque eu percebi isso com todo cliente que eu tive, sabe? Então, alguma coisa acontece, mas vai entender. Ô, Sérgio, me dá 1 minuto, peraí. Tá ok. Enquanto isso, eu vou aqui ó, vendo o Maurício Ribeiro, do Ateliê Sobrado, está nos assistindo. O Bruno eu falei, a Dani, né, que é justamente que nós estamos conversando sobre. Meu pai, o Serjão. Luca Rossi, que também vai conversar comigo no mês de setembro. O Luca, que é colunista social aqui do Rio Grande do Sul. Fernando Moreira. Dr. Jefferson. A Maiana. A Mônica Oliveira. O Alan Teixeira. A Cíntia Machado. O Zé Carlos Ramos. O dentista Marcos Moura. A Ângela Lima. O Fagner. Estão todos nos assistindo aí. Enquanto o Ale vai se ajeitando aí, então, toda quarta-feira eu faço essa live, né? E hoje eu estou aí conversando com o Ale um pouquinho sobre essas Voltei! Voltei. e as vivências deles lá em São Paulo, e que veio e trouxe todo o local dele aqui no Rio Grande do Sul. Então, ele começou aqui assessorando a Natália, quando ela ganhou o Mini Miss Mundo. E tem uma curiosidade que eu quero que conte, porque na época que ela ganhou a segunda vez, tu levou toda a equipe do SBT e depois a Rede Globo também queria dar essa pauta, né? E como é que dá esse conflito de emissoras querendo... Ai, cara, é difícil porque eu consegui, óbvio, a pauta era boa, mas eu consegui levar a equipe da SBT muito por conta da minha amiga, que é a Camila, que era a produtora do programa, né? Uhum. E aí, no meio de tudo isso, a Natália venceu, o SBT lá filmando tudo, e eu preparo uma nota no meio da madrugada, e eu mando pro G1, e o G1 solta no dia seguinte. E aí, no mesmo dia, o Fantástico me ligou. Ou ligou para a Dani, eu não me lembro, mas ligou para alguém. Ai, olha, a gente queria pegar a Natália assim que ela chegasse no Brasil. E aí eu falava, e agora, Dani? Será que o Fantástico vai cair se souber do Domingo Legal? Porque o Domingo Legal e o Fantástico iam passar no mesmo dia, só que um era mais cedo e o Fantástico era mais tarde. E eu também tinha medo da Camila ficar chateada. E aí, antes de mais nada, eu falei com a Camila. Ela falou, Ali, da nossa parte não tem problema. Se passar primeiro no SBT e a Globo depois quiser fazer a matéria deles, não tem o menor problema. Mas foi um sufoco. Porque você está lidando com as duas maiores emissoras do país, né? Na época, o SBT batia o segundo lugar. Então, você tem que ficar sempre pisando em ovos, sabe? Sim, tem que ter todo um jogo de poder tentar agradar todos, né? E aí eu até brincava com a Dani. Eu falava, Dani, eu já vendi a minha alma na Rede TV. Eu não tenho nem o que oferecer para Globo. E deixa eu aproveitar, já entrar no gancho, nós estamos falando assim desses relacionamentos, dessas relações, né? A gente trabalhando com comunicação, né? Dentro da nossa área, a gente vê muito assim... Fale na festa da Karina Bach que o Serginho foi... É verdade, você veio naquela quadrilha, né? Tive meus minutos de fama ali junto com a Natália. É verdade, eu não me lembrava disso. Tá vendo? Verdade. É tanta história, tanta coisa que acontece. Mas falando nessa questão da comunicação, porque muito, né, do que a gente faz envolve que a gente participe, que a gente tenha que frequentar os eventos sociais, né? E aí eu quero que tu me fale um pouquinho assim, ó, como é para ti, por exemplo, aqui em Santa Maria, na minha realidade, quando eu vou num evento social, eu sou o único, um dos pouquíssimos negros que está no evento. Como que é para ti isso? Como
como que é essa aceitação das pessoas por estar nesse lugar também, né? Porque se aqui em Santa Maria, eu sou um dos poucos imaginos de São Paulo, e ainda na grandeza, né, e no meio da tua profissão, né, que é esse meio muito mais badalado, né? Como que tu vê isso? Então, aqui em São Paulo, esses eventos sociais é uma mistura muito grande. Tem de tudo, tem negro, tem asiático, tem branco e tal. Mas eu te confesso uma coisa, Serginho, eu não tenho muita paciência para fazer a social, não. Essa coisa de ir num evento para fazer lobby, já deixei de lado há muito tempo, sabia? Eu fazia isso no começo, que você realmente precisa agradar algumas pessoas e tal, mas eu não faço isso faz tempo. Mas aqui, mesmo antes, mesmo no meu comecinho, eu não me sentia deslocado. O que eu posso te dizer é o seguinte: em todas as produtoras que eu trabalhei, eu sempre era o único negro. Uhum. Assim, tinha negro em outras posições operacionais, recepção, limpeza, segurança. Agora, negro fazendo comunicação, sempre eu sempre me senti sozinho nessa parte. Oi, travou o meu não? Eu tô te ouvindo, Tá tranquilo? tá tranquilo. Tá. Então deixa eu aproveitar e vamos falar um pouquinho de hoje, né? O Ale hoje. Hoje ele trabalha com o Ai, Evandro Alê Haas. sendo Alê. Olha o Zeca falando, o Alê sendo Alê. Beijo, Zeca. Ainda bem que eu sou eu, né? Imagina se eu estivesse fazendo personagem aqui. Como que é Que trabalhar com a merda. doutora, como que é trabalhar com a doutora Fernanda Zusbach? Agora a Del está completando 9 anos, né? E tem Cara, pode falar, isso, desculpa. e tem o Rodrigo Faro como novo garoto de propaganda, né? Então, a Fernanda foi uma grata surpresa, porque eu conheci ela por indicação. E aí, um belo dia, ela... Ah, oi, Alê, eu tenho uma clínica em Santa Maria e uma em São Paulo. O que você acha da gente trabalhar, de você fazer uma proposta de assessoria? Isso foi numa semana. Na semana seguinte, a gente já estava na Haddock Lobo tomando um café. E na semana seguinte, ela já estava fechando. E aí já se vão quase 2 anos. A Fernanda é uma pessoa muito fácil de lidar. A única coisa que eu reclamo com ela é que ela é tão ocupada, ela tem sempre live, ela tem sempre os cursos online dela, e os atendimentos aos clientes mesmo, que às vezes eu não consigo falar com ela. Às vezes eu tenho que... Ai, olha, Fernanda, tem essa pauta assim, assim, assado. Eu tenho que falar de madrugada com ela, acredita? Sim. Mas para mim, assim, é uma maravilha trabalhar com ela. E quando surgiu essa oportunidade do Faro, eu tenho uma abertura muito grande com o escritório dele aqui em São Paulo. E aí eu falei, Fernanda, tá todo mundo em pandemia, pegaria até mal você fazer um coquetel que fosse para 5 pessoas. Vamos investir esse teu budget em outro lado? E aí ela falou, o que você sugere? E aí eu falei da questão do Faro, eu falei, olha, você está fazendo 9 anos, não é o primeiro ano de existência, eu acho que você tem que comemorar em grande estilo. Imagina os E 10, aí a não vem. gente... Hã? Imagino que não vem dos 10. Pois é. E aí, assim, foi tudo muito rápido. Ele teve que gravar em isolamento. A gente também teve que correr com, enfim, todos os trâmites e tal. E graças a Deus deu certo. Então a gente está com essa campanha por um mês inteiro. O Rodrigo Faro é nosso exclusivo.
E dessas tuas assessorias, assim, tem alguma coisa que tu destaca? Tem algum artista, assim, bah, esse aqui foi show, esse aqui nem pensar, nunca mais. Ai, gente. Será que a Lúcia ainda tá aí? Lúcia, você pode me proteger? A minha advogada, né? Porque se eu citar nomes aqui, olha, esse filho da. Não vou mais trabalhar com ele, não sei o quê. Então, Não, bem, então, eu nem. Eu nem preciso te dizer que a Natália, para mim, ela sempre foi a menina dos meus olhos. Eu aprendi muito com a Natália. A gente teve muitas, muitas e muitas alegrias. E ela é uma. É engraçado, porque eu vi ela crescer, eu vi ela desenvolver, não só como profissional, mas como pessoa. Né? Então, e a Dani é muito parecida comigo. Cada nota que saía, ela vibrava. Eu lembro que a primeira vez que a Natália saiu na Caras, a Dani estava em Punta del Este. Enfim, ela estava fora do Brasil. E ela viu uma Caras aonde ela estava. E ela eu me lembro disso. ligou gritando. Você lembra disso? Ela me ligou gritando, Ale, não sei o quê. A gente saiu na Caras, porque foi ela e a Natália que saiu na mesma Uhum. foto. Aí eu falei, tá vendo, Dani? É só esperar que acontece. Então, ela sempre vibrou muito com o nosso sucesso. Porque não era só o sucesso da Natália, era um conjunto, né? Era a Natália, era eu, era a Dani. A gente sempre trabalhou em conjunto. E o Lucas também. O Lucas, que é... O Lucas Santos é um ator. Agora ele tá adulto praticamente, mas eu trabalhei com ele na época do Carrossel, da novela Carrossel. Ele era um dos atores principais. Ele fazia o Paulo Guerra. Também foi uma alegria trabalhar com ele. E eu vou te falar uma coisa. Eu nem sei se vai soar mal, mas enfim. Eu não sou uma pessoa muito sociável com criança. Eu não sou. Todo mundo sabe. Eu não gosto de pegar criança no colo. Eu não gosto de ficar criancinha. Eu não faço nada disso. Mas trabalhar com esses dois que eu trabalhei enquanto criança, para mim foi muito gratificante. O Lucas era um fenômeno. Era um fenômeno assim da gente ter que andar com segurança, de eu ter que pedir para fechar a porta da loja, senão eles iam derrubar a loja onde ele estava fazendo tarde de autógrafos. Então eu tive muito orgulho. E ele, eu consegui uma coisa meio que inédita, porque de todos os atores de Carrossel, eu acho que tinham 10, né, os principais, ele foi o único que fechou um contrato de exclusividade com a ReHap, que é a maior loja de brinquedos do Brasil. Então, nem a Larissa Manoela, nem o Jean Paulo, que era o Cirilo, ninguém, foi ele. E isso é mérito meu, então, Sim. aleluia. Agora, sim, de assessoria fixa que eu trabalhei, eu tenho muito orgulho desses artistas, sabe? Porque os outros artistas que eu trabalhei foram jobs pontuais. Então, e eu vou te falar, eu não trabalharia com um artista super estourado e que eu tivesse que assessorar. Por exemplo, eu sei que o Rony, que é o assessor da Sabrina, ele trabalha de segunda a segunda. Imagina. Ele tem folga quando a Sabrina tem. E aí imagina o seguinte, a Sabrina no carnaval, que aquela mulher não para, né? Ela trabalha de quinta até a outra quinta. E aí a pessoa tem que ter o mesmo pique que ela. Na verdade, até mais, porque
o assessor tem que acordar antes do artista e dormir depois do artista. Ai, não, eu tô ficando velho para isso, Deus me livre. Tem mais pique para isso não, Serginho. E falar nisso, chegou a Natália aí, ó. Falamos da trajetória dela, né? Olha, Natalinha. Tá aí, ó. A Natália tá tão bonita, né? Tá, cresceu. E são das poucas que se manteve. É. Também está com a gente aí a Jamile Barreto. Quem mais que está aqui? A Mônica Pestana. A Jamile é minha amiga. O Julien Moreto. O Wagner Signolo, da Citrino Joias. Pati Pitanga. Oi, Pati. Oi, Jamile. Tem um pessoal aí nos... Oi, Mônia. Esse Legal. povo que está entrando é todo povo de comunicação. A Mônia é Relações Públicas, a Jamília é jornalista, a Patrícia é produtora de eventos, muito foda. É só gente de comunicação que está entrando. Mas e aí? Agora entrou... Pergunte-me, Serginho. Pergunte que o meu vinho está acabando. Seguinte... As pessoas que têm interesse nesse mundo, né, da fama, esse mundo de celebridade, de glamour, o que tu tem a dizer, assim, conselho para essas pessoas, assim, tá, eu quero. As menininhas que estão iniciando agora, concorrendo a Miss, aqui em Santa Maria, em Rio Grande do Sul, é muito forte, né, esse meio de concurso de beleza, de passarela, e o que tu tem a dizer para eles, assim, olha... Posso ir de qualquer jeito? Não, investe. Tem que investir de fato para poder chegar. Eu só tenho a dizer que elas têm que desistir. Elas têm que desistir. Porque, sabe por quê, ô Serginho? O meio artístico, ele não é para todo mundo, cara. Por vários motivos, tá? Primeiro, porque a pessoa tem que ter... disponibilidade de tempo, sabe? Ela tem que ter dinheiro e ela tem que ter uma boa cabeça para isso. Eu vou dar como exemplo a Dani. A Dani, ela gerenciava o mercado e assim, vira e mexe, eu falava, Dani, vem para São Paulo agora. E ela se organizava conseguia vir. Mas hoje em dia, não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, às vezes, você perde oportunidades, porque, principalmente se você não está no eixo Rio-São Paulo, que as coisas acontecem assim, você pode perder oportunidades. Infelizmente. Dinheiro, eu digo assim, tem que ter dinheiro, porque... Quantas e quantas vezes eu não falei para Dani, você tem que pegar o avião agora, mas para um evento legal aqui em São Paulo, mas eles não vão te reembolsar. E aí a gente colocava na balança. A gente colocava na balança. Vai valer a pena? Vai dar Travou para mim. Será que a minha? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora voltou aqui para mim. Tá. Então eu estava dizendo que a pessoa tem que ter disponibilidade de grana, porque vira e mexe, você tem que investir um dinheiro que você não estava contando para, sei lá, pegar um avião e ir para o Rio para o lançamento da novela X, né? Ou você tem que, enfim, de alguma forma fazer um investimento. E nem todo mundo quer fazer isso. Então, assim, a pessoa não basta para ser artista, ela não basta ser bonita. E não basta ter carisma. Tem que ter uma série de outras coisas que vão validar
aquela categoria que ela vai se ocupar, entendeu? Se ela é atriz, se ela é apresentadora, influencer, whatever. Depois de ter passado por N produtoras, né? Foi adquirindo todo esse. Tu montou a IUP, né? Yup. Então, na verdade, assim, você sabe que o primeiro nome da minha produtora, e a Dani vai lembrar disso, era Hype Comunicação, que é HYPE. Só que eu, tão burro, né? Imagina, naquela época, nem tinha feito uma pesquisa de mercado e já existia uma Hype aqui em São Paulo. E aí eles me intimaram, e aí eu precisei mudar o nome. E aí eu escolhi Yupi, porque eu não sei se você sabe, mas nos anos 80 existiam, no final dos anos 70, começo dos 80, existiam os hippies, que eram aqueles paz e amor, que não queriam trabalhar, que eram meio socialistas e blá blá blá. E existiam os yups, né, que se escreve yuppie, que eram os executivos, os caras que eram meio fashionistas, que só queriam saber de trabalhar. E aí o nome da minha empresa veio dessa nomenclatura. O João está perguntando ali, ó, que dica vocês dão para quem está começando no ramo? Porque a gente acabou de falar, não começa. Não, calma. Eu acho que, assim, dependendo do ramo artístico, sei lá, se a pessoa vai começar como modelo, como produtor de música, como cantor, a pessoa tem que estudar muito, né? Ela não pode achar Tem que dominar, que aquilo né? que ela sabe, ela não pode achar que aquilo que ela sabe é o suficiente, porque tem sempre alguém que sabe mais do que ela. E tem sempre alguém que vai fazer o diferencial, sabe? Vamos mudar um pouco do físico para o jurídico e as empresas, né? Por que as empresas têm que investir em comunicação? Cara, elas têm que investir em comunicação porque, primeiro de tudo, elas não são unanimidades no mercado. Sempre vai haver um concorrente. E sempre vai haver um concorrente que vai sobressair você. Então é por isso que você tem que ter uma assessoria que vai pensar em estratégias para te colocar acima do mercado, né? E eu acho que esse é um dos motivos que a própria Fernanda me contratou, porque, assim, ela já é bem sucedida, ela tem 3 clínicas, dá aula sobre fios de sustentação no Brasil inteiro, só que ela quer mais, ela quer aparecer melhor, ela quer outros veículos, ela quer se sobressair. Então, a pessoa que achar, eu não preciso de assessoria, ele é um babaca. Todo mundo Sim. precisa de assessoria. Pode ter. Independentemente do ramo de atuação. Eu já peguei tanta gente falando assim, isso é coisa para artista. Não existe só o segmento artístico na mídia. Existe o segmento de economia e negócios, de finanças, de dinheiro, de empreendedorismo, sabe? De uma série de coisas. E Sim. que isso não necessariamente depende de artista. Como eu falo, como eu sempre falo, né? Só quem tem um assessor de comunicação dentro da sua empresa e percebe a importância que é ter esse profissional, né? De divulgar e demonstrar o diferencial daquela empresa, né? Porque aquilo ali que vai fazer com que o cliente, né, compre o teu produto, esteja com a tua marca, né? E vamos mudar um pouquinho de assunto. A última vez que eu te vi, eu acho que foi no Miss Santa Maria.
Foi que eu fui júri, né? Veio acompanhado de Deise Nunes, que já conversou com a gente aqui numa live, né, nas primeiras Miss Brasil Negra, e junto com E a a Deise é maravilhosa. Márcia Gabriele, né, que era a outra Miss Brasil. Oi. Falhou, eu não te ouvi. O nome da Repete, outra Miss repete. Brasil que eu esqueci é Márcia Gabriele, né? Não, que foi lá foi a Jaqueline Meirelles. Jaqueline Meirelles, que trabalhou aí também em programas de televisão e foi para todo o outro lado, né, aí do televisivo. Sim. E o Evandro Haas, que é também um dos teus assessorados, né? Como que Sim. foi para ti essa experiência vindo a Santa Maria? Acho que foi a última vez. Então, eu aceitei esse convite da Sandra Ávila. Eu aceitei porque eu sempre admirei o trabalho dela. Mas quem me conhece sabe, eu sou low profile. Eu não gosto de aparecer. Eu não gosto de aparecer assim em evento social. Eu gosto de aparecer nas festas dos meus amigos, que eu posso beber até ficar possuído e tal. Mas quando você vai num evento desse, você fica ali como vitrine. Todo mundo fica lá, e aí querendo tirar foto com você, e você tem que acenar. Você é quase uma miss também, né? Porque você fica ali numa função... Piedade, tietando. Então, pois é. Mas foi divertido. É que sabe qual que é a minha queixa, e eu já falei isso com o Evandro, já falei isso com o nosso amigo que faleceu, o Sassi, já falei isso com muita gente. Esses concursos são muito demorados. São muito demorados, sabe? Ainda mais um concurso onde tem criança, eu acho assim, muita judiação você deixar uma criança fritando por horas e horas e horas dentro de um vestido de gala, dentro de, né, um sapato apertado, uma meia, não sei o quê. Eu acho assim, é muito difícil. Aquele não foi o primeiro evento que eu fui jurado. Eu já fui jurado em evento do SAS e já fui jurado no evento da Geni Raio, lá em Torres. Do Miss E o Grande do dela Sul. foi pior ainda. O É dela foi muita pior menina. ainda. Não, é muita menina e eles são... eu acho que eles têm um descaso. Eles, de uma maneira geral, quem organiza o evento, porque eles atrasam sem a menor cerimônia, sabe? Eles não dão satisfação. As meninas ficam lá fritando, algumas não podem nem ficar com os pais perto. Eu acho um horror isso. Eu acho um horror. Tá a Natália ali comentando, ó, verdade. Eu era criança e falei, sempre prezava pelo meu tempo de diversão. A Natália, eu vou te falar. Eu tratava ela quase como se fosse minha filha, né? É claro que eu não ia ter uma filha daquele tamanho, senão eu tive filha com o quê? Com 15 anos. Mas a gente fazia uma série de exigências com a Natália. Desde levar brinquedo até uma lista de camarim mesmo. Isso aqui que eu lembrei de uma coisa. Que a Natália não tinha os dentinhos da frente, eu andava com a chapinha dela no bolso. Teve polêmica disso, lembra? Então, um dos lugares que saiu uma matéria horrível foi na RBS, que eles colocaram a Natália parecendo um personagem de filme de terror. Eles foram péssimos na época. Fizeram ela tirando, assim, sabe? Foi horrível. Agora, me perguntaram qual foi a história. Posso responder, Serginho? Pode, esse foi o Maurício ali, né? Eu achava aqui. Mauro Ribeiro. Qual foi a história mais marcante marcante da sua carreira?
Uhum. O fato que mais te marcou. É... Ai, cara, é tanta história. Eu acho, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que foi quando a Natália foi concorrer pela segunda vez no Equador. A primeira eu nem conhecia ela, então eu não fui. Na segunda eu fui. Eu nem sei se eu posso contar aqui, enfim. Mas aconteceu de tudo, de tudo. Por exemplo, eu cheguei lá com o meu passaporte vencido. E aí eu não tinha o meu RG, eu poderia embarcar com o meu RG. E aí o cara que dividia apartamento comigo teve que levar do centro de São Paulo até Guarulhos o meu RG para embarcar e a gente com medo de não dar tempo. E aí chegou uma hora que o cara falou: olha, senhorita, para Dani, você precisa de uma autorização, não sei o que, da Natália. E a Natália, a gente não tinha uma foto 3x4 da Natália, mas a gente tinha 50 mil santinhos com a cara da Natália. O que a gente fez? A gente recortou uma fotinho desse tamanho da cara da Natália, toda montada, com coroa, montada, e colocou nessa autorização. A gente quase chorou, porque quase não embarcou. E no final das contas, a gente ainda teve que... Foi na época da gripe suína, eu acho. Uhum. E aí sentou num banco a Natália e a Dani, e eu dividi um banco com alguém desconhecido. E aí a pessoa tossiu ou espirrou. Eu só faltei passar álcool gel na minha cara. Porque era uma época que as pessoas não usavam máscara, mas usava muito álcool gel. E eu ficava assim, eu passei o voo inteiro assim, ó. Só Foi álcool gel. uma coisa horrível, horrível. Mas foi a história mais marcante que eu acho. Vamos ver quem é que tá com a gente. O Gilney Flores, meu amigo. A Fábio Bevilacqua, que também foi nisso, Santa Maria aí, ó. Né? Conquistou o segundo lugar do Miss Rio Grande do Sul. Quem mais está com a gente? O Douglas Cardoso. Ah, o Douglas é meu amigo. Ele tem as costas quentes em Guarulhos, sabia? Ah, é? O Zadok Cardoso. É. Zadok também tem. Ó, vamos fazer esse network aí. Ai, Olha olha quem tá esse perguntando. Douglas ridículo. Ignora, ignora o Douglas. Ale, temos O 5 Douglas minutos. tá. O Douglas. Pode falar, pode Já falar. acabou? Não, o Douglas tá falando isso porque ele acha que eu sou muito exigente com as pessoas que trabalham comigo. É isso. Mas, né, tem que ser profissional nessas horas, não podemos ficar É. simplesmente na amizade, né? A Dani pediu para te contar um pouquinho do teu trabalho com o Sidney Magal. Então, o Magal, cara, eu conheço ele há muito tempo. E o Magal, muita gente acha ele brega, eu acho ele cool demais. E aí eu tive um lançamento do Roberto Cavalli, aqui em São Paulo, de óculos. Uhum. E os donos são italianos, e eu passei um monte de opção de artistas para eles escolherem. E aí eu fiquei bem surpreso quando eles escolheram o Magal. E eu fiquei tão feliz, cara, porque eu já tinha ido em show dele. Eu gosto mesmo do Magal. Minha mãe adora o Magal. E aí eu já trabalhei com ele 3 vezes. O Magal é um dos artistas que eu trabalharia sempre. Claro que não como assessor dele, né? Porque senão ele ia abusar muito de mim, da minha boa vontade. Tem trabalho com o Neymar também. Ó, o Luca falou que o Magal já veio aqui na feijoada do Luca, que também é bem famosa e badalada aqui no Rio Grande do Sul, né? Ô, Também Luca, e o Magal é um querido, né?
E aí teve uma hora nos bastidores que o Magal, ele falou, Ale, o povo fica falando que eu sou viado, eu não sou viado. Aí eu falei, gente, mas por que você está falando isso? Ah, porque veio os caras aqui e ficaram me olhando, né, jogando charme pra mim. Eu falei, mas eu sei que você não é viado. Eu conheço a Magali é a esposa dele, eu sei que você tem um filho. Ele, mas olha, eu adoro todo o público gay. É um público que sempre me acolhe, sempre me recebe muito bem. Então, o Magal é uma figura incrível. Do Neymar, ela tá falando, ele... Então, do Neymar eu fiz a inauguração da boutique, que ele assina a linha de relógios aqui no Oscar Freire. Só que ele não apareceu. Eu montei toda a parte de imprensa, a coletiva de imprensa, em cima de um horário que me deram que ele estaria lá, e ele não apareceu. E aí, graças a Deus que a imprensa sabe como ele é imprevisível, e aí eu não me queimei, mas eu poderia ter me queimado. Mas foi um evento maravilhoso. Foi nesse dia que a Natália perdeu o voo, que era para ela ter tocado nesse evento. Entrou a nossa amiga aí, ó, a Victoria Thomas. Olha, Victoria! Hein? Isso são Agora, horas, gente. agora As pessoas acham que é um after hour, né? Isso não é hora de entrar. Ale, temos 4 minutinhos, 3 minutinhos. Faça as suas considerações que eu tô aqui. Tá, eu vou aproveitar, né, que nós tínhamos esse grande amigo em comum, o Sassi, que nos deixou, né, essa semana. Vamos fazer uma homenagem para ele também, que provavelmente ele já chegou brilhando de salto alto no céu, né? Agora como... Você não quer que eu ande para lá e para cá de salto alto, né? Não, não. Essa figura marcante, né? Que foi o Sassi, ele receba aí a paz eterna, como a gente costuma dizer, né? E que ele amém. tem aí, né, nos guie, sempre nos dando força e proteção para a gente seguir aqui os caminhos que ele iniciou, né? Então, quero te agradecer também, Ale, por ter aceito esse convite. Sei que tem uma pessoa que é dos bastidores, né? Que gosta muito mais de estar por trás da câmera do que na frente, sempre assessorando. Eu detesto estar na frente porque eu posso falar besteira, Sim. Sabe? Eu não sei me comportar, eu sou desajuizado. Tá sempre direcionando as pessoas, né? Então não tu assim no lugar do protagonismo ali na hora, né? Então te agradeço por ter aceito esse convite, por estar aí dividindo as tuas vivências, a tua experiência. Acho que a gente podia ficar aqui a noite inteira, que ia ter muito papo. Mas daqui um pouco o Instagram já nos derruba, então eu vou deixar para te fazer as tuas considerações e depois eu volto para encerrar. Essa Mônia é tão ridícula. Olha ela tirando sarro de mim. Eu só queria dizer o seguinte, que em toda a minha trajetória de trabalho, eu nunca sofri um preconceito velado, um racismo claramente. Se alguém fez alguma coisa, eu não percebi. Mas quando eu estava... porque eu estudei escola pública. Na minha época de escola pública e de Senai, eu era chamado de macaco, de um urso, de nomes bem pejorativos e que, naquela época, você imagina, tem... Você está me ouvindo? Naquela época, você imagina um monte de adolescente e eu era magrinho, pequeno, eu não queria confusão, só queria estudar. Eu nunca fui para a escola para ser popular, para fazer amigos, eu fui para estudar. Tanto é que eu sempre passei com notas muito boas. E aí, depois de um tempo, eu reencontrei essas pessoas da escola pública, do Senai. E eu fiz questão de entrar no grupo
que eles criaram, só para ver qual ia 27 ser o segundos. tratamento que eu receberia. Óbvio, algumas pessoas eu tinha saudade, mas muito mais eu queria esse confronto para falar, e aí, qual é? Vai me chamar de macaco?